Eu sempre me emociono muito quando eu vou fazer evangelho, muito. Parece que é uma descarga mesmo de emoção, de vibração, é uma coisa de louco. E hoje o negócio está assim, demais. Quando eu fui convidada a fazer o evangelho, aí a gente fala, é aquele trabalho de, meu Deus, mas eu vou falar sobre o quê? Eu vou fazer sobre o quê? E isso que a Carmen convida a gente há 3, 4 meses antes, né? E aí você fica naquele trabalho, sobre o que eu vou falar, sobre o que... E aí assiste uma coisa, pega outra, vê uma coisa, vê outra e vai. E aí, dos últimos dias... Né? Nos últimos dias não, vamos colocar aí de um tempo para cá, a gente aí que acompanha muito, que vive muito acompanhando rede social e tal, e aí a gente tem visto como que uma epidemia de gravidez adolescente. Tava um pouco, a gente via menos, né? Tava tal, e agora... E aí eu fiquei assustada com aquilo, porque eu não sei, né, a gente vê aí vários influencers hoje, um monte de influencer grávida e não sei o que, e parece que a molecada acha que é tudo muito fácil, muito tranquilo. Então, e eu comecei a ver um monte de coisa, a menina 14 anos, 13 anos, 15 anos, meu Deus do céu, e aí assim... fazendo teste de gravidez, mostrando e vibrando porque está grávida, eu falo, meu Deus, mas será que ela tem noção do que, né, do que é uma gravidez, do que ela, né, de tudo que vem pela frente, não só pela gravidez, mas de tudo que acarreta, de tudo que vem pela frente. E de encontro com isso, eu faço o Evangelho no Lar toda segunda-feira. E eu estava justamente na parte que fala sobre a reencarnação, né? No Livro dos Espíritos, na segunda parte dele, ele trata do mundo, né? No Livro dos Espíritos, ele trata na segunda parte sobre o mundo dos espíritos. E no capítulo 7, ele fala sobre reencarnação. E eu falei, legal, então eu vou nessa linha aí, mas eu vou tratar da reencarnação da concepção ao nascimento. Eu não trouxe os livros dos Espíritos, não vou ficar lendo, porque esse capítulo 7, ele é bem extenso, né? Ele vai da pergunta 330 até a 399, então seria muita coisa. Então eu fiz só um compilado, escutei algumas palestras, li algumas coisas, né? Sobre isso, tem coisas muito interessantes da Maristela Santos, da Alcione Moreno, da Meire Costas, que falam sobre concepção, sobre o nascimento. E aí eu falei, bom, vou falar sobre isso, que é uma coisa que tá vindo bastante. A gente, todos nós, quando a gente desencarna, a gente sempre vai ser desligado na nossa função primordial na Terra, né, quando a gente habita o corpo físico, que é se melhorar, evoluir, progredir espiritualmente, né, que a gente reencarna para isso. Como espíritos, a gente sempre se propõe a aprender, a gente sempre necessita de uma nova encarnação, para a gente colocar tudo aquilo que a gente aprende no plano espiritual em prática na matéria. Né? Porque a gente desencarna, a gente estuda, a gente procura, né, aprender a um monte de coisa, mas só que lá a gente não tem como pôr isso em prática, não tem como praticar, né, algumas coisas, né? Tem pessoas que têm um problema sério com a questão financeira, não tem dinheiro, como é que ele vai trabalhar a questão financeira, né, no plano espiritual? Paciência, né? Como é que ele vai trabalhar a paciência no plano espiritual, né? Nada melhor do que aqui com o trânsito que a gente tem, né? Pega trânsito. Hoje, quer testar a paciência? Bora para o hospital da Unimed. Ali, ó, show de bola. Ali você esquece da vida, né? Você fica ali você vai testar a paciência como ninguém.
Então a gente precisa desse reencarne para trabalhar algumas coisas, trabalhar algumas questões, né? A misericórdia divina, ela sempre nos oferece uma nova oportunidade para a evolução, para realizar nossos acertos, sejam eles morais, sejam eles intelectuais, né? Através das reencarnações, pois seria humanamente impossível se resolver tudo numa encarnação só. A gente sabe, e eu falo, tem pessoas que querem saber, o que eu fui na outra vida, o que aconteceu, que eu falo assim, que é só a gente se olhar, se conhecer, como o Marcelo disse, ver onde a gente erra, ver o que pega com a gente, que a gente já vai saber o que era lá atrás, né? O que aconteceu lá atrás, né? Não precisa que nada e nem ninguém nos fale. É só a gente fazer esse trabalho que a gente já vai saber bem aonde pega, né? E a gente tem muitas questões, muitas a resolver, né? Então, se a gente elencar uma já para resolver nessa vida e deixar as outras para a próxima, já ajuda bastante. Eu dou risada, que eu sempre brinco com a Ana, não sei se a Ana está aqui, acho que está lá fora, eu sempre brinco com ela, né? Que a gente fala assim, não julgai, não julgai, não julgai, né? É aquela coisa de não julgar. E eu falo para ela, gente, mas é humanamente impossível um negócio desse. É uma coisa inerente ao ser humano julgar a outra pessoa. Você olha para a pessoa está vindo na sua frente, você já olha assim, pronto, já está julgando. Você já está julgando, você já está olhando, você já está julgando. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, né? Aí eu falo para ela, às vezes a gente está conversando, eu falo assim, que quer ver, então, eu falo assim, você quer ver o cair em desgraça se eu estiver perto do meu marido? Aí, acabou. Acontece alguma coisa, ele só olha assim, ele faz assim para mim, eu não tem jeito, né? A gente fala, né? A gente está trabalhando, está tentando, mas é difícil, é extremamente difícil. A gente precisa ter muito claro que quem pensa, quem conquista, quem assimila, quem decide tudo na nossa vida é o nosso espírito, tá? O corpo físico nada mais é que um executor do que o espírito manda fazer, tá? Ele que, através do nosso perispírito, que é o que está mais próximo, né, do corpo físico, ele manda estímulos, o espírito manda estímulos para o perispírito, que é esse que vai atuar no nosso sistema nervoso e que a gente vai levantar braço, vai falar, tá? Então tudo é em função do espírito, tá? O perispírito, ele é esse mediador e quem manda realmente é o espírito, né? E tem aquela coisa da carne fraca, né? Poxa, eu errei porque a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. A carne é uma matéria inerte. Ela não faz nada. O seu espírito pode ser fraco, né? O seu espírito sim. Porque você faz o que o seu espírito manda. Ele é fraco. A carne não. Tá? Outra coisa que a gente precisa cuidar bem e ver é a nossa ligação, principalmente em relação à matéria, né? As coisas materiais, porque quanto mais ligado à matéria o espírito se encontra, mais difícil vai se tornar o desenlace, o desencarne, né? E a gente precisa ter sempre em mente que a gente que a gente não é esse corpo, que nós estamos nesse corpo, que o filho não é meu, a família não é minha, o marido não é meu, tá? Então nada do que eu tenho aqui é meu. Eles estão comigo, está emprestado para me ajudar, mas não é meu, não faz parte de mim aquilo, né? Então a gente precisa ter isso muito claro, muito
certo, para que a gente não se apegue a algumas coisas, né, e sofra por aquilo. Nossa, como eu sofro quando alguém passou e riscou meu carro. É doído? É doído, eu sei que é doído, né? Porque vai mexer no bolso, é complicado, mas é só uma matéria, sabe? Ali você vai arrumar quando puder, quando der. Não se apegue a essas coisas, né? Não tem esse apego. Ele é útil para nós, ele é útil, é muito útil. Tá? Mas isso não pode ser primordial, né? Na nossa vida, como se aquilo fosse tudo. Tá? A gente precisa manter sempre em mente que o espírito ele só progride. Mas ele só progride na medida, como o Marcelo falou, né, na medida que a gente se modifica, na medida que a gente estuda, né, ele vai crescer, né, à medida que a gente reflete, né, muitas vezes na medida que a gente sofre e aprende também com esse sofrimento, né? Porque sofrer por sofrer também não vale a pena. Se esse sofrimento te fizer pensar, te fizer questionar algumas coisas, então ele é válido, tá? E aí fica a pergunta, né? Mas onde que eu vou reencarnar? Qual será ou como será o meu planejamento reencarnatório, né? Qual grupo familiar que eu vou ser inserido? Esse planejamento, ele é um planejamento extremamente detalhado, minucioso, trabalhoso, mas ele leva muito em conta a afinidade do espírito com algumas pessoas, com algumas situações, tá? O grau de dificuldade que temos, isso a gente já falou várias vezes aqui em vários evangelhos, o grau de dificuldade que a gente tem com algumas pessoas, principalmente, né, pessoas que vão fazer parte dessa família, é que vão nos colocar ali naquele momento, naquela situação. E outra coisa, quando a gente vai reencarnar, se é conversado com todos que farão parte dessa reencarnação, tá? Que vai fazer parte desse planejamento reencarnatório. Então, o pai e a mãe que vão estar aí encarnados, que já estão encarnados, então, quando eles dormem, no sonho eles são levados para o plano espiritual para ser conversado, para ser alinhado, né? Para ser acertado tudo. Como é que vai ser essa encarnação, como é que você vai receber esse espírito, quem é esse espírito que você vai estar recebendo. Então, sabe aquela história do filho que eu não pedi para nascer? Aí você olha para ele, dá uma risadinha e fala, então conte-me mais, vamos lá. Você não pediu para nascer? Vamos lá, puxa na memória, vai lá no seu inconsciente, puxa na sua memória, se você pediu ou não. Eu aceitei, claro, né? Eu aceitei sim que você nascesse, mas você me pediu. Lá atrás, lá você conversou, você pediu para nascer sim. Então acabou com essa história de filho que eu não pedi para nascer. Isso não existe. A gente precisa ter bem claro, né, que a gente não reencarna para fazer o que a gente quer. A gente reencarna para fazer o que a gente precisa que seja feito, né? Esse corpo físico que a gente utiliza, ele é estruturado exatamente para o propósito do espírito, para o que o espírito precisa, né? De acordo com a necessidade reencarnatória dele. Então, se é um espírito que vai ser, sei lá, corredor, vai ser atleta, vai ser modelo, vai ser... Então, o corpo físico dele vai ser preparado e estruturado para atender a esse nicho que ele vai trabalhar, que ele vai estar vivendo ali, tá? Muitas vezes o espírito, ele se prepara para o reencarne e aí ele olha
desculpa, gente, ele olha o grupo em que ele vai ser inserido e ele constata que existem algumas pessoas ali que o convívio seria muito difícil naquele momento. E então ele pede, às vezes, para retardar um pouco essa reencarnação, porque ele ainda não se acha capaz, né? Ele acha que ele não tem capacidade suficiente ainda para lidar com determinadas pessoas, para lidar com determinadas situações. Obrigada. E se acontecer o reencarne, que isso pode ser muito problemático e prejudicial, não só para esse espírito, como para todas as pessoas que vão estar envolvidas aí nessa família, né? Que não vai ser proveitoso nem para um, nem para outro. E a gente vê muito hoje, né? Famílias aí que tem problemas sérios de convivência, sérios, né? Que é complicadíssima a convivência. E até o Marcelo até chegou a comentar, e eu, um outro evangelho que eu fiz, eu falei, né? Que às vezes você olha para as pessoas e você fala assim, meu santo não bateu ali, Às vezes é vibração, né? É energia, realmente é vibração, que não... Mas muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa olha para você e você vê que a pessoa já... Né? Você nunca viu a pessoa na vida, é a primeira vez. Você conhece a pessoa e você já sente a resistência daquela pessoa, né? Você sente a resistência, você sente que a pessoa está sempre um pé atrás com você. E aí a gente precisa entender que isso são lembranças que a pessoa traz de outras vidas, né? A gente inconscientemente, né? A gente não sabe, não lembra, mas o espírito daquela pessoa já está passando para ela que, opa, aí você, né? Vai com calma, vai devagar, porque aí vai te dar problema. Mas por quê? Porque ele tem uma lembrança de uma vida anterior, né? De coisas que aconteceram anteriormente. O espírito guardou isso, ele sabe. Então, até que você consiga novamente a confiança, né? Desse espírito, que você consiga o respeito dele novamente, leva um tempo. E a gente às vezes fica assim, mas eu não fiz nada, nunca fiz nada, nunca vi. Então a gente precisa entender que a gente precisa ir aos poucos, ir trabalhando aos poucos, mostrando que você não é mais aquela pessoa que foi numa outra encarnação, né? Que você mudou, que você está um pouco melhor, tá? E voltando lá que eu estava falando da família, que o espírito pede ainda para esperar um pouco, esse espírito ele vai continuar sendo preparado, tá? Para vir para essa família, até que ele entenda que o único lema para ele caminhar é a caridade, né? E principalmente a caridade do perdão. Com isso, ele entendendo isso, ele acaba aceitando essa nova reencarnação. Em matéria de concepção, a gente fala que o espírito, quando ele começa a se preparar para o reencarne, ele se aproxima dos pais. E ele fica acompanhando mais ou menos de perto a pessoa que será a genitora dele, né? A mãe. Então ele vai acompanhando ali de perto. No intervalo entre a concepção e o nascimento, esse espírito fica ali próximo e como ele não está totalmente ligado, né, ao corpo que está sendo gerado ali, ele se liga ao perispírito, que vai ser esse mediador, e ele ajuda na formação desse corpo físico. É ele que começa, né, esse espírito que começa a passar
quais são os pontos principais, através das moléculas, molécula a molécula, o que ele vai precisar. Então, ele vai ajudando no desenvolvimento desse corpo físico, tá? Aos poucos, ele vai se restringindo, né, até que ele esteja totalmente ligado a esse corpo físico. Nesse momento, ele perde toda a sua memória plena, né? Ele vai ficar extremamente reduzido. Ele não perde nada, tá? Vai tudo para o inconsciente, mas ele fica guardadinho ali, mas a memória dele fica bem básica assim, tá? Outra coisa, a gente fala que a ligação total do espírito no corpo físico se dá realmente no nascimento, tá? A hora que dá o tapinha ali, não sei nem se hoje dá, tapinha na bunda da criança que ela chora, a hora que ela dá aquele choro, aquele despertar, a gente fala que a primeira respiração da criança, aí é que termina a ligação realmente do espírito no perispírito e no corpo físico, tá? Por isso que a gente fala que é muito importante, quando se dá o passe em grávidas, a gente imaginar o bebê, a gente sempre pedir pela saúde dele, né, que ele venha com confiança, né, porque esse processo do nascimento, esse processo de restrição do espírito, ele é muito perturbador e angustiante para esse espírito que está reencarnando, né? Porque ele tinha uma plenitude, né? Ele tinha uma plenitude, e essa plenitude ela vai ser reduzida no corpo físico, né? E ele vai conseguir, da plenitude que ele tinha, ele vai conseguir trabalhar somente 5 sentidos, né? Então, para ele, isso perturba muito ele, isso angustia muito ele, tá? Nesse momento também é importante o trabalho dos guias, dos mentores, né, do anjo da guarda, que seja para que ele esteja ali trabalhando com esse espírito reencarnante, né, para que ele esteja bem, para que ele realmente esteja bem para ajudar no seu molde do corpo físico, né, e até porque as lembranças, né, esse esquecimento que ele vai ter, como o Marcelo disse, é ótimo ter esse esquecimento, né, para a gente não voar no pescoço de alguns, então é excelente, né, essa a misericórdia divina que nos dá para a gente escrever um novo livro, né, para a gente estar passo a passo escrevendo um novo livro. Com o nascimento, o espírito ele vai pouco a pouco recobrando a plenitude das suas faculdades morais e intelectuais. As ideias vão voltando na medida que ele vai se reconhecendo na matéria e reaprendendo as coisas da matéria. Alguns espíritos, claro, que por merecimento, por conquistas, acessam às suas faculdades muito mais rápido que outros. A gente tem um exemplo claro disso aí, que foi o Chico Xavier, que ele, muito novinho, ele já acessava todas as suas faculdades, né? Ele tinha, assim, acesso a todas as suas faculdades, ele conseguia acessar plenamente, mas isso foi uma conquista dele, um merecimento dele, por tudo que ele já vinha passado, por tudo que ele já tinha trabalhado, né? Foi um merecimento dele. Assim que o espírito ele se assenhora e reconhece e acessa as suas faculdades, ele começa a perceber e acessar as suas conquistas intelectuais, ele desenvolve o seu nível de consciência e ele entende que na vida nada é de graça. Tudo se é conquistado pelo espírito. Então, a gente fala que antigamente, né, alguns anos, tempinho atrás, a gente via que as pessoas amadureciam mais cedo, né? A
a adolescência, e aí até uns, sei lá, 24 anos, 22, 24, mas algumas pessoas já tinham uma maturidade, eles trabalhavam, a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Eu não comecei a trabalhar cedo não, mas as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Com 13, 14, 15 anos as pessoas já estavam trabalhando, então elas amadureciam muito cedo, né? Hoje as pessoas já, essa consciência dessa maturidade, né, para algumas coisas, tá muito tardia, né? Hoje a adolescência aí, se você pegar a adolescência, pode por aí por uns 35 anos, né? Você pega aí, você conversa aí com umas pessoas de uns 30, 34, 35, tá pior que adolescente. Então a adolescência tá muito tardia, né? Então até que essa pessoa se reconheça, consiga, tá bravo, o negócio tá duro, tá dureza, né? E a gente mesmo que passa a mão, é a gente que faz algumas coisas, que protege demais e que infelizmente é a nossa criação hoje que a gente está fazendo, por tudo que envolve o mundo hoje, né? A gente segura mais os filhos, prende mais, tem tudo isso também, né? A gente passa a conhecer e a reconhecer o corpo físico, entende que ele é só um meio de transporte e que devemos cuidar para se manter a máquina boa e funcionante, e a partir daí o espírito começa a se perceber moralmente. Ele necessita das conquistas morais e intelectuais a serem realizadas. Às vezes a gente vê algumas pessoas que têm algumas limitações, né? E a gente fala, nossa, como Deus é injusto, né? Por que nasceu assim? Por que tá assim, né? Só que a gente precisa lembrar que nos planos espirituais, nos planos divinos, não existe injustiça. Muitas vezes o espírito, ele quer e ele precisa fazer algumas quitações aí com a lei divina. Então ele necessita daquela limitação para sua evolução, e o próprio espírito solicita essa prova no seu plano reencarnatório, ele solicita algumas expiações no seu plano encarnatório. Então não existe injustiça, tá? Você vê, ele tem uma limitação, ele tem... Mas, às vezes, aquela limitação para ele não é nada, é muito pouco. Muitas vezes a gente vê aí espíritos perfeitos, né, corpos físicos perfeitos, mas que traz aí de vidas anteriores problemas morais e espirituais, vícios que farão com que ele necessite muito mais da família, necessite de um apoio e principalmente de pessoas que o ensine valores, que o ensine a caminhar, que ensine um caminho que seja um pouco mais rígido, um pouco mais rigoroso com algumas coisas, porque ele demanda muito mais trabalho do que aquele que tem uma certa limitação. Aí a gente chega num ponto, né, que extremamente triste, né, extremamente complicado, que seria o aborto. E aí pode ser tanto o aborto espontâneo, né, como o aborto provocado, né? E a gente fala que quando ocorre o aborto, ele é um processo de extrema frustração para o espírito, porque ele se preparou, ele trabalhou, ele necessita dessa reencarnação que por algum motivo não vai acontecer, né? Então ele passa por uma dor moral. Mas o espírito sente dor? Sim, ele vai passar por essa dor moral, né? É uma dor, mesmo sendo espírito, é a dor da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Hoje, se está num grupo de WhatsApp, se simplesmente alguém vai lá e te tira do grupo, pronto, acabou. Acabou, a gente já fica possesso, né? Por quê? Porque tem esse processo de rejeição, né? Por quê? Me tirou por quê? Né? O que eu fiz?
Tá me tirando, tá me rejeitando, tá? Né? Então, o espírito passa por esse problema também, quando ocorre o aborto, né? E a misericórdia de Deus, ela é tão grande, né, que quando a gente possui a consciência do valor da vida, da necessidade do espírito reencarnar, do objetivo da reencarnação através da gente, e que todos temos dificuldades, que Deus dará jeito, e que mãe solteira sempre existiu e sempre vai existir, hoje, muito menos, eu digo mãe solteira de mulheres casadas, tá? Porque antigamente a mulher era casada, mas era mãe solteira, né? Porque tudo era a mãe, tudo era a mãe. Tudo que se dizia respeito ao filho, que fosse do filho, é a mãe. É a mãe. Então, independe se você era casado ou não, você era mãe solteira do mesmo jeito, né? Porque se era tudo você, tudo você, tudo você, tudo você. Hoje, graças a Deus, né? Isso mudou bastante, né? Hoje os pais estão bem participativos, né? Dividem bem essa função com a mãe, né? Então, hoje, graças a essa evolução da sociedade, se preza e se dá valor à importância de se apoiar realmente a gravidez, de estar presente em todos os momentos, porque muitas vezes, independente da idade, da questão física, mental, espiritual dessa genitora, ela se apavora ao imaginar tudo o que está por vir. Por isso é tão importante e necessário o apoio neste momento. Para encerrar, a gente, como família, a gente releva muita coisa, a gente leva em consideração os laços de sangue, começamos a aprender a viver ao lado do outro com respeito, sem se machucar, sem se ferir, muitas vezes com distanciamento psicológico que a relação pede. Mas sempre a gente precisa olhar o outro, rezar e pedir a Deus pelo outro, para que o outro também me olhe sob outro ângulo, para que eu também olhe e assim a gente consiga nos aproximar, pois esse é o objetivo do Cristo, a aproximação, o amor e a comunhão entre todos. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, que vocês tenham um excelente dia.